Então, hoje, atualmente, né, eu sou policial militar, sou soldado, mas serviço de concurso, tem agora, me formei esse ano, inclusive, já, assim, estou atuando faz 3 meses, né? Então, tem sido uma experiência nova e gratificante, né? Depois de esses anos estudando, e é isso, é alguém que me almeja, né, continuar estudando, claro, mas agora sem aquela carga, né? Eu me formei em 24, em bora em 5 anos, né? Mas aí atuei um pouco na área, fazer algumas coisas assim, por fora e tal, mas não foi muito bem que me encaixou. Minha família, por parte de pai, toda é concursada, né? Claro. Então, meu avô e meus avós são bancários, meu pai trabalhou a vida toda no TRE, minha mãe é concursada no Estado também, meus tios trabalham no banco, não tem tipo RF, tem tio que trabalha no TJ, então assim, eu sempre vi aquilo ali como uma meta. Em algum momento da minha vida, alcançava. Aí eu conheci o professor Ricardo no cursinho lá do SES, lá no centro. Foi numa época que eu ainda não estava assim, como se diz, engajada, firme mesmo nos concursos, mas eu já estava fazendo o cursinho e eu gostei da metodologia dele, porque eu era alguém que, se você perguntasse como é que eu fui português, eu não saberia te dizer. Era alguém, assim, que não entendia muita coisa, de resolver questões, até sabia escrever mais ou menos, não errava tanto, assim, gramaticamente, mas entender o que estava acontecendo ali, por que era assim. E eu achei a didática dele muito boa. E aí, a partir daí, depois que ele falou que montou um cursinho só de português específico, aí não tinha como ir. Eu sempre estudei em colégio particular. E mesmo assim, eu acredito que o ensino é superficial. Eu acredito que o pouco tempo que eu fiz no professor Ricardo me fez aprender muito mais do que a vida inteira na escola, pra te falar a verdade, sabe? A metodologia eu não sei o que é Ricardo usa, mas assim, fica mais fácil a entender, sabe? Desde o princípio. Porque eu acho também que, como a gente passa muito tempo na escola estudando português, você pode até aprender desde o início o que é o português, mas vai passando um tempo que você não vê mais aquilo. Então você começa a estudar na infância português, chega no ensino médio e você começa a ver coisas diferentes, mais profundas, mas você não lembra daquilo que você estudou no começo. E eles não têm esse cuidado, sabe? De te fazer entender por que as coisas funcionam desse jeito. Sendo que é algo que é lá de trás. E eu acredito que esse é o diferencial do português. Era complicado, porque eram muitas regras, muitas exceções e eu ficava sem saber o que fazer, pra falar a verdade. Aí, impressionante, porque depois do momento que você passa a entender e seus olhos abrem, aí você começa a gostar da matéria. Hoje em dia é uma das matérias que eu mais gosto de estudar. É muito gratificante você pegar questões para resolver e você conseguir resolver e acertar questões, né? Então, antes disso, era puxa-saco. Eu posso dizer que 80% da minha aprovação agora nesse concurso da Polícia Militar no Tocantins foi graças ao professor Ricardo. Porque a avaliação dava um peso muito maior para o português. E o que me colocou na disputa mesmo foi o português. A ponto de eu errar só 2 questões. E como valia mais pontos, então me jogou lá na frente. Então, eu acredito que não só isso, mas na redação também. A redação daria 30 pontos. E aí, me colocou na frente. Então, fez toda a diferença. Se eu fosse alguém que não, estivesse bem confiante em português, eu não estaria
na redação, batia 30 pontos, né? A prova objetiva era 70 e a discursiva era 30. E eu tirei 20 pontos na redação no início. E mostrei para o professor Ricardo, né? Com o tempo de é muito pouco. Acabou que ele me falou assim por cima. Ele falou, olha, não tem erros gramaticais, tudo, mas vamos ver, vamos recorrer e tal. E realmente foi isso, não tinha muito erros gramaticais, né? Mas, conseguindo, tipo, analisar a espelho da banca, tava tudo muito parecido. Então, no recurso, eu consegui mais 4 pontos. Então, me colocou mais acima ainda das vagas. Então, eu, assim, subi uns 30 colocações, né, dos 10% das vagas para mulheres, né, na PM. Então, assim, o fato de ter me ajudado na prova objetiva em português, valer mais pontos, e o fato de eu não ter, tinha muitos erros gramaticais, porque não tem o que fazer quando você erra gramaticalmente numa redação, né? Agora, se você consegue tirar pontos das outras linhas de raciocínio da redação, aí o que aconteceu comigo, eu consegui reverter essa situação que me colocou, assim, no 30º lugar, assim. Eu fiz a prova da TRF e aí não passei por poucos pontos também na objetiva, né, na nota de corte. E aí eu fui fazer essa prova meio que desacreditada, né, se da PM. E aí tinha na PM do Paraná também. Aí eu fui assim, sem muito peso, né, porque eu queria passar na PRF, né. Aí não deu certo, eu fiquei assim meio revoltada. Mas tudo bem. Aí fui fazer essa prova e não dei nada pra prova, mas ciente de que valia mais, né, as questões de português. Então, eu começo sempre pela prova de português, né, que geralmente é onde eu mais domino, né. E aí eu comecei a fazer a prova e aí achei ok, né, mas também não criei muita expectativa, né. E aí eu fui fazer a prova do Paraná também. E aí a prova do Paraná tinha redação também. A prova do Paraná, se eu não me engano, a prova de redação valia 40 pontos. Se eu não estou enganada. E eu tirei 36 pontos. Que também me colocou como aprovada, né? Então eu passei nas duas provas. Eu passei na PM Tocantins e na PM do Paraná, assim, despretensiosamente, porque eu não estava achando que passaria, né? E aí eu escolhi a PM Tocantins, né? Pela questão da localidade, mas assim, depois que eu realmente entendi, assim, que português é a chave. Antes, a gente tá tentando, é difícil, assim, depois, né, você voltar aos estudos de forma firme, sabe? Mas, assim, o que eu vejo é que a bagagem que já foi construída, não tem como se apagar, sabe? Então, acho que isso facilita. Com certeza, recomendaria, como já recomendei, né, várias vezes. Já tem muita propaganda dos professores ficar, porque como eu falei, é algo assim sensacional o fato de uma pessoa que não tinha entendimento nenhum, sabe, que lia português e via como um bicho de 7 cabeças e ver que você, meu Deus, eu tô conseguindo entender, sabe, você vê que ele foi o seu mentor para isso, ele que abriu seus olhos. Eu não tenho dúvidas que eu recomendaria, né, como já recomendo, assim. Lá onde eu tô, o pessoal pergunta, eu falo, não, olha, esse professor aqui, a didática dele é ótimo. Ele te ensina do zero, você entende por que isso funciona. Ele não te dá só uma fórmula que você coloca. Não, ele te explica de onde vem a fórmula e você consegue resolver tudo. Eu estudei mais na fase presencial do professor. Inclusive, eu sou mais que é adepta a esse tipo de curso, no sentido de te aproximar da matéria e tudo mais. Também pelo clima de descontração, a sala de aula, o clima leve que o professor Ricardo deixa, né? Mas assim, eu ainda tô vendo um pouquinho ainda do curso online. E assim, eu acredito que não muda tanto, assim, a aula é muito drástico, sabe? Uma mudança muito drástica. E tem a vantagem de você assistir no conforto de sua casa, né? E lá onde quer que você estiver. Sabe, a gente quer que você esteja e você assiste.
E outra, você pode voltar quantas vezes quiser, sabe? Assim, para a aprovação do meu concurso, eu estudei online. Eu fazia questão de vir para as aulas no presencial com o professor Ricardo, pela pessoa dele, que está com ele, sabe? Esse clima de amizade, tudo, dá uma estressada, assim, sabe? Mas o online dele eu assisti em casa. Eu tinha dúvida de botar alguma coisa, eu pegava o vídeo, ia assistir e ia tudo que tinha, tudo que eu dava na sala de aula, sabe? No presencial. Então, eu acredito que não muda tanto, assim. Acredito que pode ser até mais vantajoso, né? Hoje em dia, acho que é a tendência. Olha, o que eu posso dizer para quem está pretendendo estudar para concurso é não desistir e focar no português. Português é a chave. Assim, não porque nós estamos falando de um curso de português, mas de todas as provas que eu já fiz, até a minha aprovação, sem dúvida foi o português que me fez alcançar isso, sabe? E eu só cheguei a essa conclusão depois de aprender e entender. E eu acredito que o professor Ricardo é a melhor pessoa para isso acontecer.